Se alguém tão alto como o teto da sua casa se chegasse a você, o que acharia disso? Ele seria um gigante. Antigamente, havia mesmo gigantes na terra. A Bíblia mostra que os pais deles eram anjos do céu. Mas como podia ser assim? Lembre-se de que o anjo mau, Satanás, estava causando encrencas. Até mesmo tentou fazer que anjos de Deus ficassem maus. Alguns deles começaram a escutar a Satanás. Deixaram o trabalho que Deus tinha para eles no céu. Desceram à terra e fizeram para si corpos humanos. Sabe por quê? A Bíblia diz que foi porque esses filhos de Deus viram as lindas mulheres na terra e quiseram viver com elas. Por isso vieram à terra e se casaram com elas. A Bíblia diz que isso era errado, porque Deus fez os anjos para viverem no céu. Quando os anjos e suas mulheres tiveram bebês, estes eram diferentes. No começo, talvez nem parecessem muito diferentes, mas ficaram cada vez maiores e mais fortes, até se tornarem gigantes. Esses gigantes eram maus, e já que eram tão grandes e fortes, machucavam os outros. Tentavam obrigar todos a serem tão ruins como eles. Enoque já havia morrido, mas havia então outro homem bom na terra. Chamava-se Noé. Ele sempre fazia o que Deus queria. Um dia Deus disse a Noé que tinha chegado o tempo para ele destruir todos os maus. Mas Deus ia salvar Noé, a família dele e muitos animais. Vejamos como Deus fez isso. Noé tinha uma esposa e 3 filhos. Seus filhos chamavam-se Sem, Cã e Jafé. E cada um deles tinha uma esposa. De modo que a família de Noé era de 8 pessoas. Deus mandou então que Noé construísse uma grande arca. Essa arca era tão grande como um navio, mas parecia mais uma grande e comprida caixa. Faça a arca com 3 andares e com compartimentos, disse Deus. Esses compartimentos eram para Noé e sua família, os animais e para a comida para todos. Deus mandou Noé fazer a arca de modo a não entrar água. Deus disse: "Vou mandar um grande dilúvio de água e destruir todo o mundo. Quem não estiver na arca vai morrer." Noé e seus filhos obedeceram a Deus e começaram a construção. As outras pessoas apenas riram. Continuaram más. Ninguém acreditou quando Noé contou o que Deus ia fazer. Levou tempo para construir a arca porque ela era muito grande. Após muitos anos, ficou pronta. Então, Deus mandou Noé levar os animais para a arca. Devia levar 2 de cada espécie, macho e fêmea, de certos animais. Das outras espécies, Deus mandou levar 7. Deus disse também a Noé que levasse todas as espécies diferentes de aves. Noé fez o que Deus mandou. Depois, Noé e sua família entraram na arca. Deus fechou então a porta. Noé e sua família ficaram esperando. Imagine você estar na arca com eles, esperando. Ia haver um dilúvio, como Deus disse. Lá fora da arca, as pessoas cuidavam da sua vida, assim como antes. Não acreditavam que ia haver um dilúvio. Devem ter rido mais do que nunca. Mas logo pararam de rir. De repente, começou a cair água. Caiu do céu como aguaceiro. Noé tinha razão. Mas já era tarde para alguém mais entrar na arca. A porta havia sido bem fechada por Deus. Logo todo o solo ficou coberto de água. Ela se tornou como grandes rios. Derrubou árvores e rolou grandes pedras e fez muito barulho. As pessoas ficaram com medo. Subiram aos morros. Se tão somente tivessem escutado Noé e entrado na arca, enquanto a porta ainda estava aberta. Mas agora era tarde demais. A água subiu cada vez mais. Caiu do céu durante 40 dias e 40 noites. Subiu pelos montes, e logo as montanhas mais altas foram cobertas. Como Deus havia dito, toda a gente e todos os animais fora da arca morreram, mas lá dentro, todos estavam a salvo. Noé e seus filhos haviam construído bem a arca. A água a levantou, e ela ficou flutuando em cima da água. Então, um dia, a chuva parou, e o sol começou a brilhar. Que espetáculo! Em toda a parte havia apenas um grande mar, e a única coisa visível era a arca flutuando por cima dele. Os gigantes haviam desaparecido. Não podiam mais machucar as pessoas. Todos tinham morrido, junto com suas mães e as outras pessoas más. Mas o que aconteceu com seus pais? Os pais dos gigantes não eram gente como nós.
Eram anjos que desceram para viver como homens na terra. Por isso, quando veio o dilúvio, não morreram junto com os outros. Deixaram de usar os corpos humanos que haviam feito e voltaram ao céu, como anjos. Mas não tiveram mais permissão de fazer parte da família dos anjos de Deus. Assim, tornaram-se anjos de Satanás. A Bíblia os chama de demônios. Deus fez então que soprasse um vento, e as águas do dilúvio começaram a baixar. 5 meses depois, a arca pousou no cume de um monte. Passaram-se mais dias, e os dentro da arca puderam olhar para fora e ver os cumes dos montes. E as águas continuaram a baixar. Então, Noé deixou sair da arca uma ave preta chamada corvo. Ela saiu voando por algum tempo, e depois voltou, porque não achou lugar para pousar. Fez isso várias vezes, e sempre voltou, descansando na arca. Noé queria ver se a água já havia baixado na terra. Por isso enviou então uma pomba. Mas esta também voltou, porque não achou lugar para ficar. Noé a enviou pela segunda vez, e ela trouxe de volta um raminho de oliveira no bico. Assim Noé ficou sabendo que a água havia baixado. Noé enviou a pomba pela terceira vez, e ela finalmente achou um lugar seco onde viver. Deus falou então a Noé: saia da arca, tome toda a sua família e os animais com você. Eles estiveram dentro da arca por mais de 1 ano. Podemos imaginar quão felizes todos ficaram por poderem estar novamente lá fora e estar vivos. Depois de mais de 1 ano na arca, Noé, sua família e os animais finalmente saíram para um mundo renovado após o dilúvio. A obediência deles a Deus e a construção cuidadosa da arca garantiram sua segurança. Os gigantes e as pessoas más desapareceram, e a terra foi transformada. A pomba trouxe a notícia da terra seca, e Noé e sua família puderam começar uma nova vida. Celebre conosco essa incrível história de fé e obediência. Obrigado por assistir até aqui.